20 anos atrás eu estava fazendo a minha experiência de oração. Sou casado, graças a Deus, tenho 4 filhos, né? E estamos aqui para falar desse tema que é importante para nós. Há 20 anos atrás eu fiz a minha experiência de oração. Naquela época a experiência de oração era lá no Aquiles, toda a cidade de Sorocaba reunido. E eu fui para aquela experiência de oração, vivendo uma situação muito difícil na minha vida, vivendo um mar de pecado. Talvez você chegou aqui hoje vivendo algo semelhante àquilo que eu estava vivendo. Mas foi daquela experiência de oração que o Senhor me ressuscitou e me deu uma vida nova. Foi naquela experiência de oração que eu pude compreender que o amor de Deus que foi pregado na primeira palavra é muito maior do que o meu pecado, do que os caminhos que eu tinha trilhado e que eu tinha andado. E interessante que naquela experiência de oração, ali Deus já começou a trabalhar muito forte no meu coração. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. As pessoas que me veem à frente, eles dizem que eu não sou tímido, mas o meu coração sabe. E o quanto que eu era tímido. E em função da situação de vida que eu vivia, eu estava naquela experiência de oração como que escondidinho no meio dos outros, acuado. Mas ali Deus começou a falar ao meu coração. Eu comecei a viver aquele momento, aquelas pregações, e eu comecei a ver o quanto Deus me amava. E ali o Senhor começou a falar ao meu coração coisas que eu não acreditava que ia acontecer. E ali o Senhor começava a colocar no meu coração que um dia eu estaria pregando numa experiência de oração. E eu não acreditei, eu comecei a duvidar, porque eu estava vivendo uma situação de tanto pecado. Jamais imaginaria eu com o microfone na mão, falando do amor de Deus, falando da palavra do Senhor. E hoje se cumpre aquilo que o Senhor colocou no meu coração há 20 anos atrás. E interessante que naquele mesmo dia daquela experiência de oração, Deus usou de mim de uma maneira muito forte, para mostrar para mim que Ele precisava de mim. Eu trabalhava numa empresa, e eu fiz a experiência de oração no sábado e no domingo também. Mas no domingo eu ia entrar a trabalhar às 11 horas da noite. Finalizou a experiência de oração, fui para a minha casa todo fervoroso, cheio do Espírito Santo, e de lá fui trabalhar. Aí aconteceu algo muito diferente. Imagina você chegar na empresa que você trabalha já há alguns anos, e eles dispensar vocês, volta para casa porque não tem energia e não tem como consertar. E eles me dispensaram, não só a mim, mas todas as pessoas. E como eu moro em Brigadeiro Tobias, sempre morei ali, eu pegava sempre o último ônibus para ir embora. Pegava o ônibus da empresa, ali no Borne, e lá eu ia trabalhar. Então, quando a empresa me dispensou para vir embora, nós pegamos o ônibus da empresa e eu desci na Avenida São Paulo, preocupado porque eu estava com medo de já ter passado o último brigadeiro. Mas aí Deus providenciou que eu pude pegar aquele ônibus. E interessante que quando eu entrei dentro daquele ônibus, eu vi a juventude toda agitada, bagunçando. Era o último ônibus, a juventude estava voltando da balada. E algo Deus começou a colocar em meu coração muito forte. E o Senhor começou a falar para mim: ore por esse jovem, ore por essa juventude. E ali, o ônibus, como estava muito cheio, eu não consegui passar a roleta, eu fiquei próximo do motorista. E ali eu comecei a interceder, comecei a orar por aquela juventude. O ônibus partiu e foi em destino a Brigadeiro Tobias. Antes de chegar em Brigadeiro Tobias, uns pouco antes, o ônibus ia indo na pista, eu percebi que um jovem entrou no meio da pista e começou a acenar para que o ônibus parasse. E eu falei: nossa, coitados, estavam desesperados com medo de perder o último ônibus. Mas ali estava sendo armada uma cilada. Aqueles jovens não entraram no ônibus, mas em si saiu do meio do mato outros jovens encapuzados e entrou naquele ônibus com armas na mão. E quando eles entrou, falou para o motorista: você segue em frente e não muda o trajeto.
E eu fiquei ali do lado do motorista, tremendo, intercedendo e orando. E de repente eu comecei a escutar vários tiros. Um dos jovens que estavam armados ficou ali do meu lado. Quando ele percebeu que começou a sair vários tiros dentro do ônibus, ele também pulou a roleta. E nisso o motorista virou e falou para mim: eu vou direto para a delegacia de Brigadeiro. Tem a avenida de Brigadeiro onde o ônibus passa, sentido reto. Para chegar na delegacia ele teria que virar uma rua. E eu falei: você não seja doido, porque se você virar para a delegacia, ele vai mandar bala em todos nós. E o tiroteio estava destruindo todos os vidros daquele ônibus. E eu ali tremendo, orando. Aí o ônibus chegou no meu ponto. O motorista parou, abriu as portas, todo mundo saiu correndo. E no outro dia eu fui informado que nem uma só bala acertou ninguém. Hoje Deus te trouxe, meu amado, neste encontro, porque o Senhor quer usar de você. E você não sabe quanto Deus quer usar de você. Eu jamais imaginava que ao sair daquela experiência de oração, eu iria viver uma experiência tão forte. Mas não foi à toa que o Senhor me colocou, quando eu entrei naquele ônibus: ora por essa juventude. E dessa forma Deus quer contar com cada um de nós. Mesmo que nós sejamos homens e mulheres pecadores, talvez você chegou aqui hoje enlinhados de tantas falhas, de tantos pecados, se achando que você não é digno, que você não merece viver desse amor do Senhor, que você não merece estar à frente levando a palavra do Senhor. Mas nós ouvimos falar do amor de Deus. Mas nós, mesmo conhecendo o amor de Deus, nós vivemos a situação do pecado, fez parte da nossa vida. E não foi assim, não foi diferente comigo. O pecado entrou na minha vida de uma forma muito cedo. Eu comecei a trabalhar muito cedo em uma empresa. Com 14 anos eu já trabalhava numa empresa registrada. Entrava às 5 horas da manhã. E porque eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a me sentir homem muito cedo. Comecei a achar que eu já era homem o suficiente. E foi aí que eu comecei a entrar na vida de pecado. E como que o pecado entrou na minha vida? Cada um de nós temos uma área onde nós temos uma tendência maior para pecar. Desde que eu era pequenino, o Senhor me chamava a servir dentro da tua igreja. Eu digo para vocês, meu amado, que toda a minha vida eu tive a convicção de que Deus queria que eu fosse um servo dele. Eu sou do Paraná até os 10 anos. Lá no Paraná o meu sonho era ser padre. Era o meu desejo. Mas vindo para Sorocaba, aos 14 anos comecei a trabalhar e comecei a conhecer as coisas do mundo. E entrei na linha do pecado através do namoro muito cedo. Vivi um namoro errado. Posso dizer para vocês que me lambuzei do pecado na área da sexualidade. E foi aí que eu fui me distanciando da graça do Senhor. E foi aí que o pecado foi enraizando cada vez mais na minha vida e foi me tirando da presença de Deus. E foi aí que já começou a entrar no meu coração as desculpas até mesmo para eu não ir mais à Santa Missa. Foi aí que o inimigo começou a colocar no meu ouvido: mas você levanta todo dia às 4 horas da manhã, domingo é dia de descansar, dorme até mais tarde. Comecei a deixar de ir à Santa Missa, comecei a perder a minha força espiritual, comecei a deixar de orar, comecei a me afastar da presença de Deus e cada vez mais entrando na sexualidade. E de tudo isso gerou um casamento, de um namoro que começou errado, de um namoro que não começou pelo amor, mas começou pelo desejo, pela atração física. E de tudo isso vem as consequências na nossa vida. E de tudo isso o inimigo foi usando para me tirar do teu caminho. E quando aconteceu a experiência de oração, eu estava exatamente vivendo uma separação de um matrimônio, onde eu construí
não na presença do Senhor. Não por amor, mas pelo prazer, pelo desejo, pela irresponsabilidade, como tem acontecido nos dias de hoje com muitos jovens. Tem formado famílias não pelo amor, mas pelo desejo, pela atração física. E assim foi formado o meu primeiro matrimônio. E em função de um filho, de uma gravidez, eu me uni a esta pessoa. E foi uma união totalmente desastrosa, aonde trouxe sofrimento, aonde trouxe dor, aonde trouxe a humilhação, aonde o inimigo nos colocou no chão, pisoteou, jogou toda a sua lama de sujeira, para que não encontrasse mais força para levantar, porque ele sabia que se eu me levantasse, o Senhor iria me usar para serviço do Senhor. E com a graça de Deus eu sempre tive uma família de oração, de caminhada dentro da igreja católica. A minha irmã mais velha já conhecia a renovação carismática, intercedia muito por mim, pela situação que eu estava vivendo. Foi aí que eu conheci a renovação carismática. Nessa sujeira toda, nessa lamaceira, eu fui conhecer a renovação carismática. E talvez você está aqui hoje vivendo, meu amado, essa lamaceira toda. Talvez não seja na área da sexualidade, talvez seja numa outra área que você esteja vivendo. Fui convidado para fazer experiência de oração. Me apaixonei por Jesus. Minha vida mudou. Mas mesmo assim, após ter conhecido a renovação carismática, mesmo assim, após ter estado nessa experiência de oração, o pecado fazia parte da minha vida. O pecado tinha entrado na minha carne. E era necessário buscar no Senhor a libertação, buscar no Senhor a vida nova. Eu tinha vivido situações de muita humilhação através do matrimônio que eu tinha vivido. Mas o amor de Deus foi invadindo meu coração. O amor de Deus foi tomando conta de todo o meu ser. Eu fui me deixando me apaixonar pelo meu Senhor. Eu fui conhecendo verdadeiramente o poder de Deus. O inimigo que já me acusava nos meus ouvidos de que eu não era digno de estar na casa do Senhor, começou a perder a força em minha vida, porque o Espírito Santo que eu clamava era muito mais forte. Assim entrou o pecado na minha vida. Assim foi os laços que me distanciou da presença do Senhor e me traz consequência até nos dias de hoje. Até o dia atual de hoje eu tenho a consequência do meu pecado. E nós sabemos que o pecado entrou no mundo em consequência da desobediência de Adão e Eva. Todos nós sabemos, pegamos o livro de Gênesis e vamos ver lá que Deus criou a terra, todas as coisas, e criou o homem à semelhança de Deus. Olha o carinho, olha o mimo de Deus para conosco. Deus nos criou à sua imagem, deu um paraíso para nós vivermos. Mas Deus deu uma ordem para o homem: vocês podem comer de todas as frutas, de todas as árvores, só não pode comer da árvore que está no centro. E todos nós sabemos o que aconteceu. Entrou a desobediência de Eva, de Adão, e eles provaram do fruto. Até hoje nós pagamos a consequência de um erro cometido por Adão, por Eva. Até hoje nós sofremos na nossa carne, porque a partir do momento que eles experimentou o pecado, a partir do momento que eles desobedeceu a Deus, entrou a morte, entrou a vergonha, o pecado entrou na vida de Adão e Eva, e é esse pecado que está dentro de cada um de nós, e é esse pecado que muitas vezes quer nos tirar da presença de Deus, é esse pecado que muitas vezes quer nos tirar a alegria, é esse pecado que muitas vezes tem soprado no nosso ouvido de que nós não somos dignos. Consequência do pecado, consequência do passado.